dia, boa tarde, boa noite, né? Como todos sabem, a grande maioria, eu creio que a grande massa da população do Brasil sabem quem é @Zenilda Santos Pereira, a pessoa física, e Garden Suculentos e a Cidade Bonita no YouTube, né? Devido, né, aos crimes de perseguição, danos materiais, danos morais, danos físicos, psicológicos, crimes de fraude dos meus trabalhos, de crimes de internet, de hackers na internet, enfim. Estão plagiando os meus trabalhos, Garden Suculentos e Cia, pegando meus conteúdos. E aqui a quadrilha, os dois mentores das quadrilhas, eles que fazem as ramificações das quadrilhas adjacentes com eles, enfim, né? Porque é uma quadrilha muito engenhada, muito bem, eu uso a nota musical, mas que me desculpe, né? Os músicos, enfim, das orquestras, enfim, né, dos cantos em geral, orquestrada, né, mas no sentido assim, tipo assim, bem engenhada, bem entranhada, bem amarrada, assim, feita são várias cabeças de pessoas, né, que pessoas, normalmente essas pessoas que mexem com coisas do crime, normalmente eles têm umas mentes assim, que supera até quem fez pós-graduação e etc, né? São várias mentes que usam as suas inteligências, enfim, mas para fazer o mal, prover o mal, enfim. Então o Garden Suculento está sendo plagiado, meu trabalho está sendo plagiado no YouTube por essa quadrilha Marcela Raimundo da Silva, que é o GCM, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e a tal Margarete, que tem o esposo Carlos Carlinhos, que é a derivação do diminutivo, Carla, Elian, Evelyn, e entre outros. E eles normalmente eles são tipo pessoas do crime, tanto de governos, políticos, né, que usam um cargo público, desde o secretário do vereador até ao máximo ministro da Justiça, enfim. Desde a GCM, que é a menor hierarquia de polícia, que é a dele, até o ministro da Justiça, enfim. Desde o vereador até o presidente da República. É óbvio que tem pouquíssimas exceções, são poucos. Então essas pessoas que sabem que são exceções, desconsiderem, né? Enfim. Como eu às vezes eu gravo vídeos, né? Assim, eu sei que é bem chato, né? A gente ficar desabafando nossos problemas para as pessoas que às vezes vai no YouTube ou em outro aplicativo para poder ver um conteúdo, assim, para poder buscar um alívio, um bem-estar. De repente se fazendo, mas que mulher chata, né? Coisa, ficar sempre falando desse tipo de situação, né? Mas também a gente precisa desabafar, que a gente, no meu caso, né, que eu sou perseguida até financeiramente, até o tal do auxílio emergencial foi cortado de mim, né? Agora praticamente realmente eu não tenho vergonha de falar, uma pessoa que via mais ou menos por baixo era R$ 3.800, às vezes chegava quase R$ 5.000 a minha renda, que eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, e ainda eu trabalho domingo CLT e minhas folgas, né, para poder ter as minhas coisas decentemente, enfim. E mais ou menos desde 2002, mais ou menos, eu venho sendo perseguida por pessoas que desenvolveram um ódio gratuito por mim, assim, do nada, que eu nunca, nada de ruim fiz nem com eles, nem com elas, enfim. E então eu me separei oficialmente em 2002,
Aí eu resolvi ficar lá na minha casa, lá porque era minha moradeira, era minha casa. Era um lugar que antes, quando eu era casada, eu não era perseguida, enfim. Depois que eu me separei, comecei a ser perseguida. ah, Ser perseguida e é, aí eu tinha que sair para trabalhar, deixar minha filha, às vezes com uma com outra, às vezes, muitas vezes ela era agredida por muitas das pessoas que se diziam cuidador de criança, enfim, né? E chegou mais ou menos 7 anos de idade, ela não aguentava mais apanhar, ela não aguentava mais ser sufocada com um travesseiro, ser jogada no box, no registro do box, quase ficou cega, era trancada dentro das casas, a mulher saía com as duas filhas dela, deixava minha filha trancada, as vizinhas que viu isso, minha menina desesperada lá para poder sair, às vezes vomitar, voltava a vomitar até o estômago para fora, de tanto medo que era uma criancinha que não tinha nem 7 anos de idade na época, né? Aí então ela chegou e falou pra mim, mãe, eu prefiro ficar só do que ficar nessas casas, né? E eu quando eu entregava, assim, às vezes quando os vizinhos vinham contar uma coisa ou outra, eu não tinha alternativa de não deixar ela. Porque a gente não podia viver de vento, né? Que era somente eu e ela, em um bairro muito longe, era só eu e ela, enfim. A gente entregava muitas vezes com o coração sangrando, né? Porque quem é mãe sabe, né? O que um filho, quem é mãe, quem é pai sabe o que um filho representa na vida da gente, né? A gente dá a vida gratuitamente pelo filho. Quando a gente ama, a gente dá a vida gratuitamente. Enfim. E é, aí ela chegou pra mim e falou, mãe, eu prefiro ficar só do que eu ficar nessas casas, né? Aí eu já, com muitas pessoas falando, estava acontecendo isso, aquilo, outro, eu treinei ela, né? Eu deixava a chave, obviamente que eu deixava a chave com ela, para, tipo assim, ela não, se tivesse um caso de emergência, se eu Deus sabe que de repente ter um incêndio, alguma coisa do tipo, ela tem a opção de sair, não ficar dentro da casa, né? Mas eu treinava ela, falava, não saia. Se chegar alguém da rua te chamando, alguma coisa, mesmo que falar que foi eu que mandei, você fala que não, que não vai, alguma coisa do tipo, não saia pra rua tal. Mas aí começou a vir algumas coleguinhas para brincar, e aí acabava convencendo ela a ir pra um tal de um areal, aí os vizinhos falavam, sua filha tá indo pro areal, enfim. Aí depois da minha separação eu comecei a ser perseguida, né? Por uns vizinhos lá que tinham umas certas regalias, tipo assim, de pegar uns emprestados e não devolver, e entre outras coisas, né? Então, quando eu me vi separada, eles começaram a me perseguir, né? Porque eles não tinham mais a, aquela mordomia toda que tinha antes, enfim, né? De vir pegar, praticamente levar o salário do meu ex-marido todo e ir embora, né? Ou era para pagar coisa para ele, vinha, paga um cigarro, paga isso, aquilo, etc. Ou era mesmo pegando enfiado alguma emprestada e não pagava, enfim. E dessas pessoas, quando eu tive que mudar para aqui, para onde eu estou, em Maripurã, cidade bonita, ah, esse tal Marcelo GCM, ele chegou todo autoritário aqui, ele comprou o terreno ao lado do meu, todo autoritário, porque ele é da GCM e ele acha que ele é o dono do mundo, enfim. Chegou tipo me obrigando a fazer benfeitoria no terreno dele, particular para ele. Eu falei, esse preço, não é assim que funciona, senhor. O senhor faz sua benfeitoria e eu faço a minha, não é assim que funciona. Aí ele começou a me perseguir, aí juntou-se com a tal Margarete, que é da família Margarete, Luiz, Érica, desculpa, não é Érica, Evelyn, Elian, Carla, Carlinhos, enfim. E agora tem o esposo Alex, entre outros que eu não sei o nome no momento. E começou a fazer uma articulação criminosa, né? Começaram a causar vários danos de meu imóvel, entre cortes em guia e em rua, cortes em guia e em rua,
erosões e uma série de outras coisas, jogar fósforo direto na minha residência, invadir meu terreno, tá tentando, desde que eu fiz as primeiras bases aqui, que eu percebi, as primeiros alicerces, né, a fundação da minha casa, que eu percebi que essa quadrilha estão sempre de olho no que é meu, tentando usar de todos os meios fraudulentos para poder ou roubar, ou tipo, se me escorraçar por intimidação ou por ameaça meio direta ou tentar algum tipo de fraude por aí, porque que eles são pessoas do crime, são. Então, esse tipo de pessoa a gente não pode confiar, né? Eu já deixei bem claro para eles que eu trabalho desde meus 4 anos de idade, desde 89 eu trabalho e investo tijolinho por tijolinho, seja foi na casa da Cotinha no Varginha, ou seja nessa aqui, dignamente, enfim. Então, a minha casa, eu não dou, eu não empresto, eu não alugo e muito menos eu vendo, que eu coloquei tijolinho para poder fazer a minha moradia e a moradia da minha filha. E enquanto eu em vida é 50% meu e 50% dela. E quando eu partir desse mundo é 100% dela, que eu só tenho ela como herdeira, né? Que minha filha, que chama Gabriele, que eu amo muito, enfim. Então essa quadrilha fica no meu encalço. Aí como eles tentaram todo meio intimidar, me acovardar, eu sempre firme nos meus propósitos, né? Porque quando a gente caminha nos caminhos certos, desígnio de Deus, no caminho da honestidade, da integridade, da moral, da ética, da cívica, a gente não tem que ter medo do certo, né? Já que a gente não faz nada de errado, então a gente não tem que ter medo errado, nem que eu sofra o que eu estou sofrendo, além de 3 prejuízos imensos, que com certeza hoje superam muito mais de 100 mil reais. Os prejuízos financeiros, fora os danos psicológicos e tipo de interdição até profissional, enfim. Então, desde, como eu falei, desde de 2002, mais ou menos, que eu percebo que eu sou perseguida. E quando eu cheguei pra cá, essa pessoa, esse tal de GCM, mas essa tal Margarete começou a sondar a minha vida, né, pra poder me intimidar, enfim. Aí ele foi por fora, como ele não conseguiu querer as coisas através da intimidação, ele foi por fora e fez um processo criminoso, mentiroso, um processo fake para beneficiar ele, né? Só que eu já tinha todas as provas, né, entre fotos, danos do imóvel, processo em prefeitura, um BO na época, como os amigos dele da polícia não sabiam quem era ele, eu consegui fazer o primeiro BO, né? Mas depois disso, que ele foi lá e se apresentou, né? E aí, o criminoso com criminoso, aí tal, né? Aí já viu como é que funcionam as coisas, né? Aí nunca mais eu consegui. Toda vez que eu ia, tipo assim, um escrivão lá, ele faz o BO conforme ele quer, né? Então, nunca vai pra frente, nunca mandou nada por fora. Assim é com a tal Margarete e a família dela, enfim, né? E aí, né, quando ele falou o nome dele, Marcelo Raimundo da Silva lá no fora, e veio naquele ofício que o oficial veio entregar, aí eu já associei, né, eu associei assim, de repente pode ser algum dos perseguidores lá do Jardim Varginha e tal. Aí quando foi essa semana, mais ou menos entre quinta-feira da semana passada, que hoje é dia 28/3/2024, mais ou menos, na meada da semana passada, hoje é quinta-feira, quinta-feira, 28, hoje é 28 do 3 de 2024, enfim. Eu subi a escada, aí uma das ficantes dele, oficial, né, a que mais fica aí, uma tal de Rei, que pode ser Regina, Renata, eu só escuto falar Rei. Eu não sei o nome exatamente dela, enfim. Aí, tipo, a diretora, tipo assim, provocando, porque é irmão da Silva, lá do Jardim Varginha Elier, né? Aí ela falou, né? Então eu tinha aquela dúvida, se ela falou, tá falado, né? Que é irmão. Se ela falou que é irmão dela, então minha dúvida foi solucionada, enfim, né?
Então, voltando, né? Então é uma máfia que quer, tipo assim, roubar tudo que é meu, né? É, colocou predador sexual em minha vida, colocou predador sexual em minha vida, já que eu estava tentando refazer minha vida através, depois de muito tempo, depois que minha filha ficou maior de idade, minha vida para ter um companheiro, para compartilhar os momentos da vida, seja bom ou ruim, enfim. Ah, e eles descobriram, aí começaram a infiltrar gente deles para exatamente obter material de cunho de casal, né? De cunho de casal, para poder compartilhar entre eles, enfim. Só que no caso do tal vídeo de pornografia, que foi intimidade de casal mesmo, ah, é, foi feito, não sei se meu celular, como eles falam, tá flopado, ipado, alguma coisa do tipo, monitorado, ou se de repente eles instalaram com conivência do hotel, né, que eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou solteira, sou livre e impedida, nunca fui uma pessoa profana, sempre fui digna, honestíssima, né, só que eu achava que eu estava com um homem que se dizia me amar, mas não era um homem, né, era um verme, era um dejeto do universo, assim, uma aberração da natureza, enfim. Ah, mas era um predador para pegar provas e compartilhar entre eles. E também eu comecei a ouvir, principalmente no dia de hoje, que ah, ah, eles estão compartilhando minha vida privada, até como estão filmando a minha casa através de câmera VIP, passando ao vivo em tempo real, até no YouTube. Ah, e eu comecei até a desconfiar que eu estava sendo. Eu já tinha uma desconfiança, mas eu comecei a ter certeza quando eu cheguei, principalmente ali num garden, ali na rua Tabelião Passarela, ali em Mariporã, que a moça, que antes de eu sair de casa, eu fiz meu banho, minha higiene e fiz uma. É, acho que foi uns dias antes, eu fiz uma depilação, né? Uma depilação de partes íntimas, enfim. Aí quando eu cheguei lá nesse garden, aí a moça falou, a caixa falou escancaradamente assim, sem nenhum pudor, falou, você viu o poder que tem uma perereca? Você viu o poder? Eu já estava desconfiada, então quando eu fui me depilar, eu me encobri com um lençol, enfim. Aí ela falou assim, você viu o poder que tem uma perereca pros caras, né? Se ela estava coberta com vocês, agora você imagina que ela quebrou a internet, ela quebrou o YouTube vai ter que se reinventar, enfim. Entre outras as coisas e etc, né? Então, eu voltando aqui, né, da tal Renata, eu subi ela deixou bem claro que o tal Marcelo é parente de Rosana Jardim Varginha. Então se ela falou, minhas dúvidas foram solucionadas. Saiu da boca dela mesma, enfim. A ficante oficial. E esse tal de Marcelo Raimundo da Silva também, ele é usuário do Tinder. Então as mulheres carentes que usam os aplicativos, seja adota um gatinho, tem um aplicativo mais ou menos isso, coloca no carrinho, alguma coisa assim, nem lembro mais. Ou do tal Tinder, né? Vocês tomam muito cuidado, né? Que às vezes a gente na carência, a gente às vezes achando que vai segurar um homem, alguma coisa assim, eles usam de corrosão cerebral para poder mandar foto, alguma coisa tipo assim, né? Então vocês tomam cuidado, porque eu fiquei sabendo que é tipo uma máfia de pornografia. Os homens se inscrevem lá, não é para arrumar uma companheira, não, é para poder, é, é, uma empresa da pornografia para eles faturar em cima. Então vocês tomam cuidado, né? Enfim, tomam cuidado. No meu caso, esse predador sexual foi o meu celular de repente estava flopado, monitorado, pardo, enfim, seja lá qual o nome, né? Que eu tive que me ficar longe das tecnologias devido a tantas corrosões cerebrais especialmente me causou. Então eu sou perseguida por empresas de televisão, da maior até a menor, de pessoas de rádio,
muitas vezes pessoas de influência do YouTube também, de todos os meios, comércio, indústria, entretenimento e franquias e etc, porque são inúmeras as pessoas, né? Então as pessoas que porventura não se enquadrar nessa denúncia se desconsideram, enfim, mas é uma denúncia assim que é muito válido a gente estar passando para que não tenha outras Zenildas passando pelo que eu estou passando, né? E além do mais, esse senhor, esse que eu chamo de senhor, que nem merece receber essa alcunha, né? Porque o Marcelo Raimundo da Silva, hoje esse que é pago com o salário dos trabalhadores, que sabe, muitas vezes saem de casa até 1 hora da manhã e para trabalhar para poder pagar o salário dessas pessoas que diz funcionários públicos, seja de polícia, seja de governo, enfim, e muitos deles usam desses cargos, desse poder para poder fazer o mal para as pessoas, enfim, né? Que é o meu caso, né? Eu já percorri praticamente a delegacia aqui de Mariporã, eu fui uma série de vezes, delegacia da Via Itaberaba, da Água Fria, da Vila Guilherme, lá da Praça da Sé, da Terra Preta, nossa, entre outros, todos os meios eletrônicos, tipo 180, 193, aí tentei fazer naquele Direitos Humanos, mas toda vez que eu tentava fazer através do aplicativo que eu tinha no meu celular, como ele já estava todo hipado, flopado, monitorando a minha vida, sempre era tipo impedido de eu dar os segmentos, né? Porque eles têm um super computador, super máquina, que são pessoas do crime, né? Para poder fazer cair ou não seguir determinados processos que a gente faz, especialmente no meu celular, que é bem antigo, ainda é um Android, graças a Deus que ainda está funcionando, tá só um cacareco, mas está funcionando. Eu fui interditada de todos os meus. Imaginem vocês que eu nunca tive tudo o que eu queria, mas sempre tive tudo que precisava, enfim. Eu e minha filha nunca passamos fome, enfim. Hoje em dia minha filha é uma moça casada. Ah, e meu salário equivale, quando era para menos, né? Devido eu trabalhar até nas minhas folgas e domingos, feriados, enfim, que era mais ou menos de 3.800, chegava a 4.000 e poucos reais por mês, devido a tanto trabalho, que eu nunca tive meio de trabalho, eu trabalho desde meus 4 anos de idade, enfim. É, e é, eles usam desses meios assim, de compartilhamentos para poder me falar que eu sou ladra, que eu sou prostituta, que eu sou uma pessoa totalmente do mal, errada, uma pessoa brava. É obviamente que às vezes eu tenho que me fazer sobrepor sobre eles, porque é para eles saber que eles mandam no quadrado deles e eu mando no meu. Quando termina o direito deles, começa o meu, quando começa o meu, termina o deles, e é assim que tem que ser, né? Nós que somos pessoas de bem, de ética, de educação, de ética, educação moral e cívica, né? É assim que manda os preceitos de Deus, em uma sociedade decente. Então eu creio que eles fazem as ramificações, né, através de super máquinas, né? Eles estão pegando super grandes marcas de patrocinadores, colocando no meus conteúdos no YouTube e montaram tipo uma empresa de telemarketing, tanto na casa da Margarete como na casa do Marcelo Raimundo da Silva. Eles pegam meus trabalhos, eles interditam o meu canal, criou uma marca para eles e redirecionam todos os meus conteúdos e os patrocinadores para eles, enfim, para eles pegar tanto os meus direitos de influência como de patrocinador, sendo que os meus conteúdos, pelas regras de política de qualidade do YouTube, não era para mim ter patrocinadores, né? Porque tem as regras lá no estúdio IT, que tem que ter shorts, acho que é 500
500 inscritos e acho que 2.000 a 3.000 horas de visualização pública, e pelo menos um short por mês, enfim, e o vídeo, e de vídeo é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, 1.000 inscritos, mais ou menos 10.000 horas de visualização de hora pública, pelo menos um vídeo postado a cada um mês, enfim, mais ou menos isso, né? Então eles pegam todos esses conteúdos e redirecionam para eles e ir em cima. E como eu fiquei muito conhecida no Brasil e boa parte do mundo, devido ao que esse cara fez de presa sexual, né? Presa sexual para se vingar, assim, porque ele chegou todo tipo assim, porque ele é da GCM, ele faz coisa errada, enfim. Ele acha que quando ele fala, as pessoas têm que acatar. Muita gente acata, só que eu respeito muito os direitos dos outros, mas também exige que respeite os meus direitos, enfim. E aí ele usa desse abusivo e faz esses redirecionamentos, né? E aí eles criaram o telemarketing e pega essas grandes marcas juntamente com a tal junta comercial. Eu sou perseguida entre televisões das mídias, grandes empresas televisivas, desde a maior até a menor, rádios, até no YouTube mesmo eu já cheguei a assistir várias influências digitais que eu segui, enfim. E eu sendo, tipo, ironizada lá por eles, às vezes eu tinha que me desescrever, enfim, por mais que o trabalho fosse legal, enfim, mas quando começa a dilacerar a alma psicológica da gente, é melhor a gente não ter contato com aquele conteúdo para a gente não adquirir mais problemas do que normalmente a gente já tem, enfim. E devido às perseguições, mais ou menos há 20 anos, hoje em dia eu me encontro mais ou menos, no mínimo, com 40% do meu raciocínio, meu intelecto, meu cérebro corroído, enfim. Vira e mexe me dá muitos esquecimentos, enfim. Estado de depressão profunda, problema cardíaco, problema de fibromialgia, entre uma série de outras coisas. E além do mais, como eles me interditaram até nos meios profissionais, até mesmo no serviço que eu fazia em franquias de autônoma, né? Serviços gerais, porque todas as profissões, os trabalhos que eu ia fazer, eles davam um jeito de me seguir e implantar a versão deles onde eu trabalhava. As pessoas acabavam ou me mandavam embora, mesmo eu tendo desconfiança mais ou menos do que se tratava, com medo, né, achando que eu fosse exatamente, que eu era exatamente aquilo que eles me escreveram, ou eles entravam no jogo deles, né, através de repente ter sido pago alguma coisa do tipo assim, e começavam a me perseguir nos ambientes de trabalho. Então, era uma vida assim muito difícil, mais ou menos as 2 décadas, só que desde 2000 eu vim pra aqui, voltei de novo aqui para essa região. Quando eu casei, eu saí, depois eu retornei de novo em 2010, mais ou menos 2010, 2011, até hoje, que é 2024, março de 2024. Só Deus sabe, né, o meu estado de saúde. E aí eu fiz a opção, né, entre ir para especialmente trabalhos ou os fixos, ou de franquia. E eles implantar até provas, a gente vai implantar provas para, tipo assim, me acusar do que realmente eles quisessem que eu fosse, enfim. Eu atentar algumas coisas, tomar certas providências, mas, obviamente, de repente, a gente pode cair em alguma cilada, né, com gente de criminosos como eles, de polícia criminosa, e de governos corruptos, de burguesia que só enxerga o bem-estar deles, enfim. E muita gente conivente com eles, né? Que como tem muita gente, milhares de pessoas faturando em cima de @garden, suculentas e cidade bonita no YouTube, que é o meu canal, pertence exatamente a mim, é o verdadeiro, né?
Aí o identificador Garden Zenilda Santos Pereira, Garden @ Zenilda Santos Pereira, meu identificador no YouTube. Antes também eu mudei o identificador, né, o domínio, que antes era Garden Center, mas tá nas minhas descrições Garden Center. Então Garden Center me pertence aos meus conteúdos no YouTube, né? Enfim. Aí eles usam para poder, que desde que eu fui compartilhada, assim, os 4 cantos, onde quer que eu vá, todo mundo sabe quem eu sou e falo. Onde a influencer riquíssima, milionária, e é tudo as quadrilhas que recebe, né? E eles sabem, né, que ultimamente eu fiz a opção de ficar em casa entre morrer de tanto trabalhar, às vezes trabalhando mais de 16 horas imposta. Tipo assim, se você não fizer, quanto mais você fazia, mais no caso ele precisou de serviços gerais, mas as donas da casa, enfim, colocavam o serviço para fazer. Sabia que já tinha se passado 4, 5 horas, mas amava o serviço. Se ele bobeasse, ele nem voltava para casa, mas, né, nem no mesmo dia e nem nunca, né, trabalhando lá de graça, enfim. Então, muito perseguida. E o último trabalho que eu tive fixo, né? Tá o Naí Gonçalves de Oliveira, fica ali na Francisca Júlia, ali em Santana, que ela é amicíssima, uma das pessoas das mídias e da junta comercial. Aí eu fui contratada para ser doméstica, serviço geral na casa dela, mas aí depois tinha que ser tudo, cozinheira de trivial variado e cuidadora do tempo integral. Eu tinha que se virar no sítio de um apartamento por andar. Aí depois que o esposo dela morreu de Covid, então aí ela e o filho dela, que é casado, que mora lá na Zona Sul, veio tipo assim, deixou bem entre linhas, mas muito claro que se eu não aceitasse ficar lá, dormir lá, eu seria despedida, né? Ou eu aceitava, intimidade já, né? Como na época eu fiquei muito comovida com a situação deles, né? E pela perda do pai e do esposo, enfim. E também pelo tom de ameaça, assim, e por eu precisar, que era meu único, assim, eu fazia uns bicos, um bico uma semana, cada quinta-feira, 2 vezes por mês, e de vez em quando outros clientes que eu já tinha trabalhado, eles gostavam do meu trabalho, me ligavam, me chamavam, enfim. Eu ainda não tinha voltado para as franquias, enfim. Então, essa mulher, ela é uma idosa e ela tem uma filha deficiente, chamada Rosane, o filho é Ricardo, enfim. Então, eles usavam tipo assim, por mais que eu